vindo para cá, eu passei aqui no Hospital Beneficência Portuguesa. Sim, cara. sim. Tá do ladinho aqui. Para você que não conhece, nós estamos no município de Santo André. Nós temos o Hospital Beneficência Portuguesa aqui pertinho da gente, do estúdio. Em 2018, eu passei quase 40 dias ali, né? Foram 37 dias, foi aqui, cara. Quando eu tava vindo aqui, chegando, eu olhei, nossa. Eu tive, cara, sem nenhum exagero, quase 30 crises em 10 anos. E eu não sabia que era tão ruim. Acabou que eu consegui, por uma graça recebida por Nossa Senhora, porque quando chega em 2017, no segundo semestre, eu não podia comer nada. Eu viajava em missão, não parei de fazer, mas eu estava enfermo. E nas viagens eu tinha que comer sopa batida no liquidificador, a caldo. Caramba. Eu não podia comer carne. Eu lembro, você emagreceu bastante na época, né? Então, eu não podia comer carne, não podia comer nada. Era só caldo. E nas viagens. E aí, os médicos aos quais eu tinha tido acesso, diziam que não tinha o que fazer. Que eu ia ter que viver assim. Eu falei, nossa, mas não tem como operar? Não tem jeito, porque você tem divertículo em todo o intestino grosso, não tem como tirar ele inteiro. Aí, lá no santuário, onde eu sirvo, lá no santuário Mãe de Deus, em Santo Amaro, no nosso grupo de oração Retaguarda, foi um missionário rezando o terço, né? A missão dele consiste em rezar o terço, e aí vem as profecias, dom de ciência e tudo mais. Sim. E aí aconteceu isso, e ali eu recebi a graça da cirurgia. Eu pedi a Nossa Senhora naquele grupo de oração, e do nada, cara, eu consegui... Vou resumir bastante, né? Mas aí eu consegui a graça da cirurgia. Veio inesperadamente. Eu já tinha sido internado 3 vezes consecutivamente, sempre no mês de novembro. Durante os anos, eu tinha pelo menos 3 ou 4 crises de diverticulite viajando, tipo no Nordeste, no Sul, onde eu estava, que dava uma desequilibrada. Que também é um desafio da missão, né, Dani? Porque a gente tem essa questão. Às vezes você quer comer uma alimentação saudável, às vezes você para num aeroporto, não dá para comer, tem que ser muito rápido, troca um voo e outro, às vezes só dá um cafezinho, um pão de queijo, né? Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade na missão de alimentação, né? É um desafio. Ainda mais com essa questão da saúde, é um desafio maior ainda, né? Não, e o lance, Juninho, tipo assim, eu não sabia que essa enfermidade poderia me matar. Eu não tinha essa noção. Caramba. Eu sabia que eu tinha um problema no intestino, que eu não podia e não me permitia comer grão, semente e só. Eu achei que era só isso. E aí, ao longo dos anos, e foram 10 anos até que eu viesse a passar pelas primeiras cirurgias. Aí, quando foi chegando mais perto, eu fui entender que não era só grão e semente. Tinha uma série de alimento que eu não sabia, que eu não podia comer. Caramba. Entendeu? E isso foi agravando. Aí aconteceu que em março, dia 7 de março, eu me internei aqui na Beneficência Portuguesa. Dr. Luiz, nossa, esse cara salvou minha vida. Ele, uma baita de uma equipe, cara, ele teve coragem, ele falou, Danilo, a gente vai tirar 20 centímetros do seu intestino e pronto, é isso. Tipo assim, ele sabia que meu caso era grave, mas ele me encorajou. Ele não, cara, vai dar certo. Crê em Deus, você é missionário, você é católico, você prega o evangelho, você tem que crer. E ele me fez crer. E aí eu encarei, tá ligado? Aí a primeira cirurgia foi no dia 8. Ele pregou pra você. Ele pregou pra mim. Então, tipo assim, eu vejo, Juninho, que foi Nossa Senhora que colocou esse cara na minha vida. Né? Como canal, né? Isso, Dr. Luiz, cara, eu nunca vou esquecer. Um instrumento. Dr. Luiz e toda a equipe dele, cara. Várias pessoas, assim, a equipe aqui da Beneficência Portuguesa, cara, nossa, tem minha gratidão, minha oração para sempre. Aí, tipo assim, dia 8 eu operei a primeira vez. Aí no dia 10 eu tive que operar de novo. A primeira cirurgia não teve corte, foi por vídeo. Aí, por vídeo, aí tiraram 20 centímetros do intestino, fizeram o que eles chamam de anastomose, né? Que é a costura do intestino ali, para que o trânsito voltasse. E aí, no dia seguinte, dia 9, apareceu uma fístula, né, um orifício, e aquilo inflamou, infeccionou. Caramba. E aí, as maiores doses possíveis de morfina eu tomei, e eu gritava de dor. E aí, no dia 10, no sábado, me levaram de novo para cirurgia, porque eu ia morrer. Entendeu? Eu ia morrer, não ia aguentar.
Aí, quando eu acordo, depois da cirurgia, eu tava com a barriga aberta, não pôde fechar, Caramba. e com uma bolsa de colostomia. Ali eu falei, nossa, como é que vai ser a minha vida? Aí eu já pensei na missão, nas viagens, como é que eu vou viajar com isso? Eu ia te perguntar, porque a bolsa seria um grande risco de você ter que continuar com ela, né? Eu acabei ficando com ela 2 anos. Caramba. Fiquei 2 anos. E aí eu chorei pra caramba a hora que eu acordei e vi a bolsa, e a minha barriga ficou aberta, não podia fechar. Porque era um risco muito grande de infecção. E aí, cara, vamos embora. E os médicos me ajudando. Tinha alguns médicos e médicas, né? Na equipe deles, jovens, que estavam o tempo todo comigo, as enfermeiras. Nunca vou me esquecer, doutora Ângela, doutora Patrícia, várias pessoas que me apoiaram. Aí, passados mais alguns dias, 3, 4 dias no máximo, necessidade de uma terceira cirurgia, cara. Caramba. Cara, porque pintou uma infecção. Sequenciais, né? Sequenciais. Foram 5 em 37 dias. Nossa. E além dessas 5 cirurgias, eu fui 4 vezes ao centro cirúrgico para fazer uma sepsia que não era possível na enfermaria. Tinha que ser num ambiente estéril. Então eu ia para o centro cirúrgico. Então eu fui 9 vezes ao centro cirúrgico. Caramba. E fiquei 30 dias com a barriga aberta. Virado deitado assim, de costas. Aí isso danificou o meu pulmão. Putz. Porque cirurgias grandes em que o paciente é obrigado a ficar deitado de costas, dá prejuízo no aparelho circulatório. E meus pulmões aí foram prejudicados. Então eu tinha 2 problemas ali, que era a questão intestinal, né, com a bolsa, e o problema pulmonar. Essas 2 coisas quase me mataram. Caramba. E aí, oração. Então, recebi todo o apoio da minha família. Tem a minha irmã Maria José, que ficou comigo todo o tempo. Tinha muita gente orando por você. Muita gente, cara. Eu recebi visita de 3 sacerdotes que me deram unção dos enfermos, orando por mim. O pessoal eu costumo chamar a galera da Legalândia, né? Que é o pessoal do Ortega, a família dele toda, foram levar a Eucaristia para mim. Nossa, foi maravilhoso, assim, sabe? A minha atualmente esposa, a Ju, na época, era minha noiva, né? Era... Não, na realidade... eu não me lembro exatamente o tempo ali do nosso relacionamento, amizade, namoro, noivado. Eu não me lembro como estava naquela época, mas ela também se fez presente, me ajudou pra caramba. E aí, cara, depois da terceira cirurgia, lembrando que eu não dormia. Então eu fiquei 37 dias praticamente acordado. Caramba. Porque eu não consigo dormir de barriga para cima. Era a noite inteira tomando remédio. Se eu não me engano, eram 3 antibióticos por dia. Que loucura. Até que descobrissem qual era a bactéria que estava causando aquela infecção. E aí, depois da terceira cirurgia, eu cheguei no quarto e, assim, eu quase morri nessa. Essa foi muito punk, cara. Tem um áudio de 6 minutos, a Ju tem esse áudio, né? Porque quando o médico, o doutor Fernando, um dos médicos da cirurgia, ele veio explicar para a minha família que eu ia passar entubado. Que eles falaram que aquela cirurgia foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas para que não ficassem assustados se eu, de fato, passasse entubado. Porque foi muito difícil. E aí ele está explicando a minha situação. E como foi a luta de toda a equipe cirúrgica nessa terceira cirurgia. E, cara, era um drama, cara. Eu tenho fotos daquela época, a Ju tem fotos que ela guardou, né? Com a bolsa, a barriga aberta. Então, era a noite inteira tomando remédio. Não tinha mais veia para colocar medicação, não sei o quê. Flebite nos 2 braços. Então, eu não dormia, não tinha como dormir. E aí, na madrugada, após essa terceira cirurgia, todo mundo... Porque, tipo assim, a UTI aqui é bem grande, né? Aí todos dormiam, já eram alimentados, e eu não. Eu ficava acordado. Caramba. E aí, aquela tensão vinha, porque era mais um dia muito cansado, cara. Pra quem já ficou internado, sabe a luta que é, cara. E pra mim, foi necessário. Eu precisava passar por aquilo pra minha conversão. E aí, tipo assim... Na madrugada, quando acalmou tudo, tipo, quase 3 da manhã, eu ouvi uma voz feminina falando comigo nesse ouvido. Tá ligado? E eu achei que eu tava pirado, mano. Eu falei, nossa, será que é loucura? E dizia assim, ó. Está tudo bem, eu estou aqui.
Eu falo a todos, pois eu amo a todos. Eu sou a Virgem reveladora de Fátima. Nada escapa dos olhos de Deus, dos olhos do meu filho na presença do meu esposo. Eu decorei a mensagem. Dani. Eu não estou falando que as pessoas têm que acreditar, sim, né? Sim. É uma coisa pessoal. Foi uma experiência profunda sua com Maria, então, com Nossa Senhora, né? Eu creio que tenha sido ela. Sim. Esse título, Virgem Reveladora de Fátima, não existe. Eu já pesquisei. O mais próximo que existe é Nossa Senhora da Revelação, que foi uma mariofania que ocorreu na Itália, e a data que nós temos disso na igreja é dia 12 de abril. Mas é uma mariofania pouco conhecida, entendeu? É bem pouco conhecida, que eu fui descobrir há pouco tempo atrás. Aí eu falei, nossa, mas Virgem Reveladora de Fátima? E aí eu pedi para a enfermeira um papel e uma caneta para eu anotar o mais rápido possível, para eu não esquecer. Eu tenho esse papel até hoje. Caramba. Todo garranchado, porque eu não conseguia escrever, eu não direito, conseguia ler. Acamado, né? Eu não tinha condição de ler, eu não conseguia me concentrar. Aquele tanto de remédio, cansaço. Mas eu escrevi isso e acabei decorando. E aí eu rezava lá o rosário todos os dias. Todos os dias. E mesmo com toda aquela luta, em 37 dias... e, cara, foi um monte de procedimento, assim, além das 5 cirurgias, das 4 idas no centro cirúrgico, foi muita luta. Parecia que não ia terminar aquilo, parecia que eu ia morrer ali ou que ia morar lá para sempre. Porque, cara, uma internação de quase 40 dias não é tão simples. Então, tipo... E sem dormir, né? Sem dormir, cara. Quase que o dobro de tempo, tipo, se né? eu dormia, às vezes, meia hora, 20 minutos, 40 minutos no máximo. Até porque é efeito do remédio também, dos remédios, né? Nossa, mas não rola descanso. Não rola descanso, né? Por tudo que era necessário fazer. Aí, eu fui pedindo sinais. E eu confesso, falo com certeza, tipo, eu nunca tive uma devoção especial por Fátima. Para ser sincero, eu não conhecia o fenômeno de Fátima, o acontecimento, essa mariafonia, que é um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Sim. Por tudo que representa Fátima, tudo que está em torno, há uma literatura inesgotável, cara, sobre Fátima, sabe? Os testemunhos, muita coisa, é muita coisa. E eu não tinha um mínimo conhecimento disso. E aí eu fui entender por quê. Aí quando eu saí da UTI, chegando no quarto, eu já podia acessar o celular. Aí eu comecei a pesquisar a Fátima. Aí eu fui procurar tudo que tinha na internet, site do Padre Paulo Ricardo, tudo que ele já tinha dito, outros artigos, todo quanto é site católico que tinha, que pudesse me trazer alguma informação sobre Fátima, porque, cara, eu não me lembro se na época eu já tinha algum livro que falasse de Fátima de forma mais profunda. E aí eu fui identificando nas mensagens dela, nos fenômenos, em todos os desdobramentos, né, do fenômeno, eu fui entender que eu estava vivendo coisas semelhantes. Por exemplo, quando ela disse para os pastorinhos, né, que havia muitas almas que eram condenadas ao inferno, porque elas não tinham quem por elas rezasse e sacrificasse, eu já me identifiquei, porque eu rezava o rosário todos os dias, e às vezes mais que um rosário, e eu entregava meu sofrimento pelos jovens usuários de droga, pelos prostitutos e prostitutas, os jovens que se prostituem por causa da droga. Eu entregava o meu sofrimento em reparação pelos moradores de rua, pelos que não tinham o que comer. Então eu fazia, e isso ela pede. Ela ensina, quando em 1916 o Anjo de Portugal aparece 3 vezes, o primeiro recado dele é a reparação. Aquela oração, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não vos amo. Isso é uma oração de reparação. Ou seja, quando Nossa Senhora chega, ou melhor, quando Deus envia o Anjo de Portugal, o primeiro recado, a primeira mensagem, a primeira exortação, a primeira catequese que ele dá para os pastorinhos é justamente a reparação. Eu estava vivendo aquilo. Então, e Fátima tem uma tríade, né? A teologia de Fátima tem uma tríade: oração, consagração e reparação. Essa tríade eu estava vivendo, cara. Caramba. Então, caramba, tem a ver comigo. Aí eu comecei a pedir sinais. E aí, nesses sinais, as coisas começaram a acontecer. Estou vendo ali a rosa mística, né? Isso. 2 vezes, cara, o cheiro de rosa.
2 vezes. Eu só tinha sentido esse cheiro uma vez, no meu primeiro ano de caminhada, em 95, em Cubatão, numa madrugada na casa da minha mãe, que eu estava rezando o rosário. Esse cheiro de rosa apareceu 2 vezes. E na segunda vez, a minha irmã Maria José estava no mesmo horário, 18 horas, no meu apartamento. Ela foi para lá lavar roupa, não sei o quê, e ela montou um altar. E eu tenho uma rosa mística. Rosa mística. Entendeu? Eu tenho uma imagem de rosa mística. E ela estava de joelhos diante da imagem de Nossa Senhora Rosa Mística, rezando o terço na hora do Ângelus. Na mesma hora em que eu senti cheiro de rosas. Caramba. E aí, pedi mais sinais. E aí eu fui entendendo que era possível, de fato, que eu tivesse tido uma experiência pessoal com Nossa Senhora. A partir daquele dia, cara, eu posso dizer 2 coisas. Eu tive uma experiência pessoal com Jesus Cristo, com a Trindade, no batismo do Espírito, em 94, 13 de agosto. E ali, naquele dia, aqui do lado, na Beneficência Portuguesa, eu tive uma experiência pessoal com a mãe de Jesus. Mudou completamente minha relação com Nossa Senhora, minha vida espiritual mudou pra caramba, aí posteriormente eu consegui fazer a consagração pelo método de São Luís, a total consagração, eu divulgo. Hoje em dia já aconteceu em algumas vezes eu ter oportunidade de dar formação para quem vai fazer a consagração. Uma outra coisa que rolou, cara, aí eu pedi mais um sinal, aí veio a canção Pastorinho, ela me deu essa música. Me inspirou. Eu ia te perguntar, Pastorinho veio dessa experiência. Daí, eu pedi, o último sinal que eu pedi foi: mãe, mais um sinal, me dá uma canção para eu poder contar isso. Aí ela deu essa canção. E aí teve um outro detalhe que aí fechou a tampa. Eu falei, não, foi ela. Foi ela. Beneficência Portuguesa, né, cara? Nossa Senhora de Fátima. Portugal. E Santo Antônio, cara. Santo Antônio de Lisboa. E tem um detalhe, né? Eu nasci no dia de Santo Antônio. Eu nasci em 13/6/69 e eu me chamo Antônio. Meu nome é Danilo Antônio Lopes. Caramba. Entendeu? Então, tipo assim, todos esses sinais, esse quebra-cabeça me dá uma segurança e ninguém é obrigado a acreditar, não é verdade? Sim, sim. Ninguém é obrigado a acreditar, é uma experiência pessoal. A igreja nos ensina, né, lá no Catecismo, no parágrafo 67, sobre as revelações particulares, né? Exato. As revelações particulares, eu estou falando das grandes, né? As 5 principais aparições de Nossa Senhora, fala lá de Medjugorje também, Garabandal, Nossa Senhora Aparecida, tantos, né? São tantos os títulos, né? Tantas as situações que aconteceram ao longo da história da igreja. A gente está falando disso. Agora, dentro desse contexto, né, as aparições, as mariofanias, as revelações particulares como um todo, não têm o objetivo, né, por ação de Deus, de aperfeiçoar, acrescentar ou completar a revelação pública que é o que a gente conhece, a Sagrada Escritura, né? E no caso, os 3 pilares da fé católica. Não é isso. Não é isso, né? Mas elas ajudam a gente melhor entender a revelação pública, né, cara? E o testemunho. Então, para a glória de Deus, eu tenho essa história para contar, cara.